Jesus, conforme relatado pelos evangelistas, realizou diversas denúncias de sua sociedade, denúncias das injustiças que deixavam o povo uma situação miserável, que não mudava sua condição de vida, sempre naquela indigência, enquanto a classe mais abastada enriquecia cada vez mais. E uma dessas denúncias realizada por Jesus é a hipocrisia da classe dominante, tanto no mundo político e religioso. Especificamente, como aparece no Evangelho de Mateus, narrado por ele, Jesus chamou os fariseus, os mestres da lei, os escribas, como hipócritas. Esse termo que surgiu na antiguidade, na Grécia, dos atores de teatro que utilizavam as máscaras para cobrir sua real face para fazer uma encenação, também foi trazido esse termo para o mundo moral, que significa a dissimulação, né? Uma encenação para poder ludibriar o povo, né? Para poder não mostrar sua verdadeira intenção, né? Às vezes é mais uma aparente, e essa aparente muitas vezes era mostrar como um piedoso, como justo, sendo que a sua real intenção é esconder justamente a impiedade, a injustiça, a maldade, né? Esconder a impureza que está dentro do coração. E era isso que Jesus bateu firme na tecla e denunciou. Uma das denúncias que Jesus chama os fariseus, os escribas, doutores da lei de hipócritas, foi quando ele estava falando sobre a prática, ensinando aos discípulos sobre a prática de jejum, da oração e da esmola. Quando ele falou para não fazer o jejum com hipocrisia, ou seja, não mostrar para o povo aquela cara triste, aquela cara desfigurada, mas o jejum interno para realmente sentir dentro conforme vai sentir a fome por falta de alimento, a necessidade interior que nós temos de se alimentar da palavra de Deus, da sua presença, né? Deus que alimenta a nossa fome interior, né? E é isso que o jejum vai fazendo com que nós, com essa prática, possamos realmente sentir a nossa limitação, a nossa verdadeira natureza, e não para mostrar aos outros como piedoso, como era a prática dos fariseus. E também Jesus fez a denúncia da oração. Eles faziam oração em voz alta, né? Fazia questão de mostrar que eram pessoas orantes, e às vezes na sua oração utilizavam para se autopromover como um praticante da lei e denunciar e apontar o dedo para o irmão, como faz aquela oração do fariseu e do publicano, né? Dentro da sinagoga, enquanto o fariseu se vangloriava de fazer um homem piedoso, praticar as orações, apontou o pecado do publicano e falou: não sou como aquele pecador. E o publicano de cabeça baixa falou: Deus me perdoe porque eu sou um pecador. O fariseu reconhecendo sua própria natureza, sua própria limitação nessas falas, enquanto o fariseu se autopromovia. E também da esmola, né? Não dê a esmola do seu supérfluo, né? Para mostrar que aqueles ricos que roubavam o ano inteiro, explorando o povo, saqueando, né, as viúvas, chegava no tempo das festas religiosas, jogava aquelas moedas para fazer barulho no templo, para mostrar, como é piedoso, como é caridoso. E justamente era um supérfluo daquilo que eles já tinham saqueados, né? Dos mais pobres, dos indigentes, né? Para mostrar como mostrar que é piedoso. E na verdade, aquele que deu a verdadeira esmola é a viúva com uma moedinha, porque era tudo que ela tinha, depois de ter passado a vida sendo saqueada pela classe dominante, por aquele sistema daquela sociedade, né? E não fazia o povo poder se desenvolver, e toda essa prática de injustiça, todo esse massacre que faziam da classe dominante, né, da classe religiosa, política, isso era um obstáculo para que o povo pudesse ver a verdadeira face de Deus, aquela face que Jesus vem mostrar, que é um Deus caridoso, é um Deus justo, é um Deus que vem realmente olhar para o homem, mostrar o caminho da salvação, não colocar fardos pesados
e ameaças de castigos e condenações. E também que aparece também nessa denúncia da hipocrisia, quando Jesus falou para os próprios fariseus, para os próprios escribas, que eles eram como sepulcros caiados, né? Fazia aquela aparência de ser belo, de seguir como praticante da lei, aqueles homens que são grandes representantes da palavra de Deus, mas por dentro estavam podres, né? Putefados, né? Como aqueles corpos entrando em processo de decomposição. E aquilo tudo que eles faziam é apenas as máscaras, igual dos teatros gregos, mas tirando as máscaras pudesse ver realmente que era face a face. E era isso que Jesus estava retirando deles, a máscara, aquilo que eles faziam questão de firmar cada vez mais, se esconder através delas. E ali veio, né, como eles faziam, né, a ornamentação dos profetas que eles mataram no passado, e eles continuavam perseguindo os profetas do tempo de hoje. Inclusive Jesus era o grande profeta do tempo presente, foi crucificado, né, foi perseguido como os profetas da antiguidade, aqueles que eles veneravam, né? E Jesus tinha alertado: vocês ornam o túmulo dos profetas que seus pais mataram, falaram que não fosse no tempo deles, não teriam feito isso, assumindo que são filhos deles e mantendo a mesma prática através da perseguição dos profetas do tempo presente. E isso nós vemos também nos tempos de hoje, né? A questão da hipocrisia, da dissimulação, né? Que existe no meio, vamos dizer, na classe política, né? Que todo ano, né, aparece um fazendo, prometendo, denunciando que o outro é o corrupto, depois descobre as coisas que eles estão no mesmo esquema, Aracutai, e aparece outro. Aquele mesmo discurso, né, de homem reto, de homem incorruptível, e nós vamos vendo depois, conforme as denúncias vão pipocando, que não é realmente aquilo que está no discurso, né? Aquilo que eles realmente portam para demonstrar à sociedade, né? Apenas sendo uma aparência. Então, desse ensinamento nós percebemos, né, que a hipocrisia, a dissimulação, ela é uma coisa, ela é muito séria, ela leva a uma enganação do povo, ela não ajuda as pessoas, né, a se libertarem, as pessoas conhecerem a verdade. E na questão religiosa, a hipocrisia também dentro dos líderes religiosos ou dos membros que frequentam igrejas, né? Quando eles não mostram aquela real intenção, isso se torna também um obstáculo, né? Até para o outro povo crescer no crescimento, no conhecimento da justiça e do amor de Deus, né? Daquilo que Deus veio revelar a todos nós. Então, um abraço e até o próximo vídeo.